Quem não aceitar, acho que é tirado da reunião. Então, vamos lá. Automático, tá? Primeira coisa. Então, grava isso. Quando eu falo que eu tenho um resultado extraordinário, qual a energia que você sente? Pensa nisso. A sua energia é boa ou é ruim? Isso vai ditar o seu resultado no negócio. Porque aquilo que você aplaude, você atrai para você. Eu demorei muito a entender isso. Eu demorei muito a entender. Só que o que você tem que entender além disso? Além de ter uma energia extraordinária, você precisa entender que se alguém conseguiu, você também consegue. Ninguém. Ah, Renato, o fulano é diferente. Não, cara, olha só. Tem pessoas com conhecimento hoje maior do que o meu, pessoas muito melhores intelectualmente do que eu, mas as pessoas não põem em prática aquilo que elas aprenderam. Então, grava isso. A iGreen é um jogo de clientes, maravilha. Só que, primeiramente, a iGreen é uma empresa que ela alavanca resultados, principalmente quando você arruma pessoas melhores que você. Hoje nós estamos aqui numa segunda-feira, 8h15 da noite, pessoas totalmente comprometidas em aprender, e grave isso. O principal que você precisa alinhar nesse negócio se chama mentalidade. É a sua mentalidade. Talvez você vai falar, Renato, mas eu estou cansado de ouvir isso. Pessoal, lembra, eu estou aqui para falar o que dá certo para mim. Talvez você vai pegar 1% do que está sendo falado aqui. Apenas 1% do que está sendo falado. Mas se servir para você, eu já estou satisfeito. Então, grava isso. Hoje nós estamos em 38 pessoas na sala, 37, comigo 38. Hoje eu tenho 37 pessoas nessa sala aqui com habilidades totalmente diferentes da minha, que eu também preciso absorver algo para aprender. A vida é dessa forma. O Neto hoje tem experiências que aí eu vou falar de uma habilidade de um líder. Você que quer construir uma equipe sólida e uma equipe que cresce todo dia, você precisa ter uma habilidade que vai fazer você aprender com os seus liderados. E essa habilidade se chama ouvir. Às vezes, no momento de correria, naquele momento de sufoco do dia a dia, a gente acaba perdendo essa habilidade que é de ouvir as pessoas. Eu sei que a maioria das pessoas me julgam e falam, o Renato não gosta de ouvir áudio longo. Não é que eu não gosto de ouvir áudio longo. É porque, às vezes, eu estou numa reunião online igual aqui. Você tem ideia? Olha o descompromisso das pessoas. Numa live dessa de alta performance, às 20 horas, as pessoas podendo aprender, tem gente me ligando aqui agora. E o que eu faço agora? O meu compromisso com vocês é inadiável. Então eu vou pegar o meu celular e vou colocar o quê? No Não Perturbe. Porque no momento que eu tenho agenda, grave isso. O momento que você está agendado uma reunião, você, em hipótese alguma, você pode deixar aquela reunião para atender alguém. A não ser que for muito urgente. Por exemplo, a minha esposa acabou de sair de casa agora, com a minha menina de 10 anos, pegou uma intoxicação alimentar, vomitando muito, e foi para o hospital. Eu falei, amor, dá para ir sozinha? Dá, eu tenho uma reunião 20 horas. Dá para ir? Não, tranquilo, amor, eu vou. Top. A ligação dela, eu coloquei para quando meu celular estiver no Não Perturbe, a ligação dela toca. Então, coisas urgentes. Agora, coisas que podem esperar, cara, aprenda. Valorize o seu tempo e trabalhe com agenda para sempre ter horário para atender os seus licenciados. Mas vamos lá. Então, eu falei sobre a energia que você sente quando você vê o resultado de outra pessoa. O resultado que você tem. Eu só queria que você levantasse a mão. Quem não quiser, não tem problema. Mas quem quiser levantar a mão ou levantar a mãozinha aí. Alguém já ficou chateado quando alguém no grupo compartilha resultado
e você em algum momento viu o resultado de outra pessoa e você se sentiu mal com isso? Falou, caramba, por que ele consegue e eu não consigo? Alguém já se sentiu assim? Ó, o presbítero Clodoaldo, sim. E o Sidney, sim. Pessoal, não há nada errado. Não há nada errado nisso. Primeiramente, só para explicar, cada ser humano é um ser humano. Não há nada errado nisso. Aí, a ponto que você recebe um conhecimento. Todas as vezes, no meu início, eu comecei a empreender com 30 anos. Sou aqui do interior do Rio de Janeiro, comecei a empreender com 30 anos, eu acredito, não tem idade para começar, tá, pessoal? Não existe idade. Eu comecei com 30 anos, muita gente começa com 18, com 19, com 20, com 50, com 60. A gente tem pessoas no nosso grupo hoje que tem 83 anos. A pessoa do Rio de Janeiro já cadastrou 10 contas em Minas Gerais, pela internet. Então, grava isso. Outra coisa que eu vou falar, nem todo mundo que começar esse treinamento aqui, ele vai terminar. É normal. É normal. Eu uso uma pulseirinha aqui, ó, para eu lembrar todo dia. A pulseira tá escrita assim, ó, eu termino tudo que eu começo. Por quê? Pessoas de sucesso, elas sempre vão terminar o que começa. Sempre. Eu tô com um livro aqui, que eu tô acabando de ler ele. Falta 20 páginas. Hoje ou amanhã eu acabo ele. Mas o tanto de vez que eu procrastinei e eu não li o livro, nesse mês, no mês passado, já era para ter terminado. Só que todo dia eu olho para a pulseira e falo, cara, eu preciso terminar aquilo que começo. Líderes consistentes terminam aquilo que começa. Então não há um erro, Sidney, e nem Clodoaldo, a partir do momento que você recebe o conhecimento para isso. Então, todas as vezes que você olhar o resultado de alguém agora, você vai ter que ressignificar isso na sua mente. Ressignifique. Você tem que mudar para uma mentalidade o quê? Cara, se aquele cara conseguiu, eu também vou conseguir. Porque existem pessoas hoje com muitas limitações. E essas limitações as pessoas estão performando. E você também pode performar. Então mude isso, porque talvez isso pode impedir você de ter um resultado extraordinário. Eu fiz uma pergunta para algumas pessoas que foi a seguinte: quanto você quer ter recorrência na iGreen de 2 a 5 anos? Pessoal, grava. Por que eu fiz uma pergunta? Quanto que você quer ter de recorrência 2 a 5 anos? Porque todo processo que vale a pena, ele é de médio a longo prazo. Você nunca pode medir a sua conquista ou medir a sua performance em curtíssimo prazo, que é nos primeiros 6 meses. Porque os primeiros 6 meses você está em aprendizado. Hoje eu tenho 1 ano e 5 meses de iGreen. Estou indo para 1 ano e 6 meses. Hoje tem pessoas na iGreen com resultado muito maior do que o meu. Eu acredito que em questão de ganhos na iGreen, eu devo ser o top 6 ou top 7 em ganhos. Eu acho que top 5. Top 5 ou top 6 em ganhos. Porém, eu nunca posso olhar para o cara que está acima de mim. Ou o cara que ganhou mais do que eu. Eu tenho que olhar para ele e falar o que esse cara está fazendo que ele está performando mais. Então, para quem entrou depois, grava isso. Não existe crescimento na iGreen, não existe trabalhando sozinho. Eu tenho que falar a verdade aqui. Eu não estou aqui para falar o que quer ouvir. Aí quer ouvir, eu falo lá no grupo. Eu vou massagear as pessoas. Aqui não. Aqui a gente precisa ter crescimento. E o crescimento, ele vem através de alavancagem. E que alavancagem é essa, Renato? Eu preciso crescer a minha equipe comercial, pessoal. E eu vou colocar aqui 10 regras para vocês agora. Que as pessoas, às vezes, entram na iGreen e talvez a culpa não é sua. Grave, a culpa não é sua.
Talvez o defeito foi de quem te vendeu a ideia do negócio. Porque, grava isso, tudo no marketing é duplicado. Tanto a coisa errada como a coisa certa. Vou dar um exemplo. Eu fui falar com um prospecto e ele falou que não tinha dinheiro para pagar a licença. Ah, Renato, tô com dificuldade, não tenho dinheiro para pagar a licença. Aí eu pego, me compadeço da situação, pego o meu dinheiro que eu ganhei, pô, vou colocar esse cara no negócio porque esse cara tem um potencial incrível. Aí eu vou pagar para o meu prospecto entrar. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Grava isso. São pouquíssimas exceções, mas grava isso. Você duplicou uma maneira errada. Você criou um desespero no seu negócio de cadastrar pessoas. Esse cara, a partir de agora, sabe o que ele vai fazer, pessoal? Sabe o que ele vai fazer? Todo mundo que ele mostrar o plano, ele vai querer pagar para o cara. E se ele não tinha dinheiro para pagar o dele, ele vai conseguir pagar para os outros? Não vai. Aí ele vai ficar com o sentimento que o negócio não funciona. Esse negócio só funciona se eu pagar para alguém, porque o fulano pagou para mim. Então, grava isso. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem. Quem quer vai dar um jeito. Quando eu entrei na eGreen, pessoal, eu estava num momento complicado da minha vida. Eu estava realmente numa escassez. Só que eu sabia que aquela escassez, ela não era permanente, era temporária. E na vida de todo mundo acontece isso. São momentos temporários. E o que eu fiz? Eu arrumei um cartão de crédito emprestado na época, paguei a licença e comecei a desenvolver o trabalho. Hoje eu ganhei quase 200 vezes o valor da licença, ou mais um pouco. Por quê? Primeiro que eu enxerguei a oportunidade e dei um jeito. Então faça isso com as pessoas. Mostrou a oportunidade, em último caso, ou isenta isso. Outra coisa, o cara cadastrou comigo, falou que era para pagar, eu falei que eu não ia pagar. Ele falou, não, então eu vou entrar com o outro, que o outro vai pagar para mim. Irmão, vamos lá, parabéns, pode ir. Desfiz o pré-cadastro dele e ele foi, o cara pagou para ele. Agora eu vou fazer uma pergunta para 44 pessoas que estão na sala. Vocês acham que esse cara fez o negócio? Não fez o negócio, pessoal. Então grava isso. No processo de alavancagem existem algumas regras. E eu preciso proteger você aqui. Porque eu já vi pessoas morrer no negócio. Vou dar um exemplo. O Rodrigo não é... Vou dar só um exemplo, tá, pessoal? Não é o Rodrigo. O Rodrigo está desesperado para ter resultado. E o Rodrigo, ele matou uma regra. Ele perdeu a regra que eu vou passar para vocês. O Rodrigo matou uma regra, criou um desespero e pagou para um licenciado entrar. Aí o Rodrigo fez o quê? Quando o Rodrigo paga para o licenciado, o Rodrigo vai criar o quê? Uma expectativa. Rapaz, esse cara vai fazer um negócio, eu vou ficar rico que esse cara, eu vou ganhar dinheiro porque eu paguei para ele, ele vai fazer. O cara não faz, o Rodrigo se frustra, desanima e até o Rodrigo para o negócio. Quem já viu isso, pessoal? Acontece muito, então eu preciso proteger vocês. E essa proteção é alavanque o negócio de vocês e não pague para ninguém. Gere oportunidades. Quem quer vai dar um jeito. Beleza? Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês... Todo mundo está conseguindo ver, pessoal? Vou colocar a apresentação. Todo mundo conseguindo ver? Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, empreendedorismo e alta performance. Sustentabilidade. Pessoal, não existe empreendedorismo sem você realmente suar a camisa. Vou dar um exemplo meu. Acho que o único que me... dois caras... Deixa eu ver se tem mais alguém. Dois caras que me conheceram, que estão aqui na live, deixa eu ver se é só dois mesmo. O Jonathan é um, Jonathan, e tem outro que é o Rodrigo. Jonathan e Rodrigo. Só o Jonathan e o Rodrigo César que me conheceram antes de eu começar a empreender. Quando eu trabalhava na indústria, eu trabalhava em chão de fábrica.
Aí a pergunta que eu vou fazer agora, eu vou até liberar aqui para o Jonathan. O Jonathan me conheceu mais do que o Rodrigo. Não, o Rodrigo me conheceu antes do Jonathan. E eu queria liberar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, abre seu microfone. Rodrigo, falar. Oi. O eu hoje e o eu lá no passado, há 7, 8 anos atrás, tem muita diferença, sim ou não? Não. Não? Questão de que você está falando? Como pessoa ou financeiramente? Desenvolvimento pessoal. Não, tem muita diferença. Tem muita? Tem. Olha aí, pessoal. São 7, 8 anos que eu trabalhei com o Rodrigo na indústria. Só que eu era um cara que eu tive que, expandir minha mente. E onde eu entrei em alta performance. Então, não tem como ser alta performance trabalhando pouco. Grava isso. Não grava. Coloca isso na sua cabeça. Aí eu vou perguntar pro Jonathan agora. Jonathan, você me conheceu... O Rodrigo me conheceu sem empreender. O Jonathan me conheceu na minha transição, saindo do mercado tradicional e começando a empreender. Jonathan, fala aí, tem muita diferença? Boa noite, pessoal. Tem sim, pessoal. Diferença imensa. Imensa mesmo. Não é pouca, não. Cita alguns exemplos aí, Jonathan. No início, né, tanto eu quanto você, a gente falava meio inseguro. Não tinha tanta segurança para falar. Agora a gente já fala com mais segurança. O modo de se vestir também, de se comportar. Igual você falou, confiar, né, ter o brilho no olho ali, ter certeza do que você está fazendo, sem ficar ali meio lá, meio cá, né, dominar o assunto, né, o domínio do assunto também que você está falando, né, em qualquer área que precisa ser falado, você consegue explanar bem o assunto. Tem muita coisa. Beleza, obrigado, Jonathan. Então, pessoal, olha só. Entre o eu lá atrás e o eu agora tem diferença, mas grava isso, grava. Eu nunca me preocupei com o resultado. Se você focar só no dinheiro e focar no resultado, dificilmente você vai conseguir ele. Grava isso. Quem trabalha por dinheiro não tem dinheiro. Então, o que eu foquei? Qual foi o meu foco? O meu foco sempre, desde o início, foi desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar as pessoas de resultado e eu perguntei, cara, como que esses caras se comportam? Já parece até aquela propaganda do Globo Repórter, né? O que eles comem, como eles se comportam, o que eles vestem. E eu comecei a tomar atitudes dessa. Porque primeiro você precisa ser, fazer para depois ter. Então você tem que ser alguém melhor que você mesmo. O seu principal adversário é você. Então você tem que ser melhor que você. Segundo, você tem que fazer coisas produtivas. E terceiro, você vai ter um resultado que poucas pessoas têm. Das pessoas que começaram a empreender comigo nesse mercado há 7 anos atrás, grava isso. Dos que começaram comigo, só tem um até hoje, é o Jonathan. De todas as pessoas que eu mostrei o plano, que eles fizeram junto comigo há 7 anos atrás, só o Jonathan está aqui. A maioria desistiu. Pessoal, desistiu de empreender, tá tudo certo. Talvez eles desistiram desse segmento. E tá tudo certo, porque a gente tem que respeitar as pessoas. Grava isso, respeite as pessoas. Então vamos lá, cada um tem uma finalidade, tem uma prioridade. Então se a sua prioridade hoje, Renato, eu quero ser um alta performance na iGreen, eu vou te dar agora 10 regras, pessoal. 10 regras. Primeira regra. Talvez contaram mentira. Aqui, pessoal, é para alta performance. Grava isso. Renato, eu descobri que eu não quero ser alta performance. Pessoal, dá tempo ainda. Eu te agradeço por ter participado aqui até agora. Mas para alta performance mesmo, primeira regra, ninguém entra na iGreen para dar desconto, pessoal.
Grava isso, o pessoal entra na iGreen para ganhar dinheiro. Eu, desde o início, eu tinha certeza, desde o primeiro dia que eu fui para a rua, eu, Jonathan e Ramon, primeiro dia, eu já tinha convicção onde eu ia chegar na iGreen. Eu já enxerguei o negócio, visualizei. E eu não entrei nesse negócio para dar desconto, eu entrei para ganhar dinheiro. Porque se você entrar nesse negócio para ficar dando desconto para os outros, sabe o que vai acontecer? Ah, mas tem fulano que dá 20%. Ah, mas tem concorrente que dá... Eu tenho lugar aqui perto da minha casa que vende a Coca-Cola 12. Tem outro lugar que vende a 11. Tem outro bar que vende a 13. Então, não vou vender Coca não, porque o outro lá tá vendendo a 11 reais. Irmão, o cara vende de qualquer jeito. Porque ele tá ali para ganhar dinheiro, ele não tá ali para vender produto, para dar desconto. O nosso negócio é baseado em pessoas. Sempre vai ter concorrência em qualquer lugar. Quem tem que se aperfeiçoar e aprender a quebrar objeções é você, dos seus clientes. Se você vai para a rua com a intenção de dar desconto e o seu cliente fala que ele tem um desconto maior, já era você. Já era. A sua mente já te ferrou. Agora, se você está com o intuito de ganhar dinheiro, grava isso, pessoal. Eu não estou sendo aqui hipócrita de falar, vamos ganhar dinheiro a qualquer custo. Não, entenda isso. Eu estou falando que você está entrando para ganhar dinheiro, por quê? Você está ali para oferecer o melhor serviço para o seu cliente. A empresa que dá 20%, ela não zera a conta. Ela não tem oportunidade de cashback, ela não tem o iGreen Club. Ah, Renato, vamos colocar que tem também. Você tem que ser o cara fera e o cara foda que vai pegar e vai mostrar para o seu cliente que você tem a melhor oportunidade do mundo. Agora, se eu chegar lá sem convicção, sem brilho no olho, sem entusiasmo, sem dar o meu melhor, não participei do treinamento, eu vejo pessoas desesperadas no grupo. Eu tô com um cliente aqui para fechar a conexão placa, meu cliente está com o dinheiro na mão. Eu pego para a pessoa e falo assim, qual processo você está na conexão placa? Oh, mas como assim processo? Existem processos. A iGreen não quer o dinheiro do seu cliente, não. A iGreen quer a satisfação do seu cliente. É por isso que ela deixa o pagamento por último. Não, meu cliente quer segurar o negócio. Não, a gente não pega dinheiro. Porque o nosso negócio é dar o quê? Segurança para o cliente. Então, você entrou nesse negócio para ganhar dinheiro, só que o seu cliente não precisa saber disso. Você precisa fazer perguntas inteligentes para o seu cliente, igual hoje. Hoje eu fiz uma reunião com uma empresa de Campo Grande, no Rio, e descobri que essa empresa tinha uma filial em Penedo. 30 minutos aqui de casa. Penedo. E o que aconteceu, pessoal? Grupo A em Campo Grande e Grupo A em Penedo. Ou seja, 2 coelhos com a cajadada só. Eu não sabia disso. Só que como que eu fui para a reunião? Ontem o Evandro Martinez falou um negócio que eu achei super interessante. Ele falou o seguinte, cara, eu não sei nada de energia, eu não sei nem 10%. Só que a Comerc sabe. E se a Comerc, que é gigante há mais de 20 anos, acredita no negócio dela e investiu bilhões, por que eu não devo acreditar no negócio, cara? Então eu preciso me preparar. E grava isso. Quem quiser anotar, anota. Quem aqui já leu um livro, ou mesmo, eu vou dar um exemplo da Bíblia, que a Bíblia é o livro mais lido repetidamente no mundo. Pessoas leem a Bíblia todos os dias. Tem pessoas que eu conheço que leem o mesmo versículo todos os dias. Então a Bíblia é o livro mais lido repetidamente do mundo. Geralmente eu leio um livro, dificilmente eu leio de novo. Tem um livro chamado Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, que no início do livro ele fala o seguinte. O Carnegie fala o seguinte, ele fala assim, ó, você vai ler esse livro, mas lê ele de novo, porque você vai entender mais algumas coisas. Então eu entendi um código muito importante no processo de aprendizado, que se chama repetição.
Repetição, grava isso, repetição. Quando eu não entendo alguma coisa, eu vou repetir. Então, para você ter ideia, eu fiz esse processo com meu filho ontem. Ele tinha um ditado hoje para fazer na escola. E os últimos 2 ditados dele, ele tinha tirado 5. Ele acertou 5 e errou 5. Falei, filho, precisamos melhorar. Papai, vamos lá. Eu sentei com ele no sábado e repeti o ditado com ele 10 vezes. Depois eu fiz ele escrever as palavras no caderno que ele estava vendo. Então, olha só, eu repeti com ele as palavras, depois eu pedi para ele transcrever as palavras do ditado para o caderno, e depois, o terceiro processo que eu fiz com ele, eu comecei a ditar sem ele ver e ele foi escrevendo. Olha o que aconteceu hoje, mandou uma fotinha, a professora dele. Pai, valeu a pena. Ele tirou 10 hoje, acertou todas as questões da prova. Mas por que eu fiz isso? Eu mostrei para ele e reforcei que o processo de aprendizado ele funciona mais na repetição. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas assistem um treinamento e no outra semana, que é para ela assistir de novo, ela fala, eu já vi esse treinamento, não vou ver de novo não, que é repetido. Você está cometendo um erro gravíssimo porque você já não entendeu da primeira vez, já não reforçou da segunda vez e você não colocou na sua mente na terceira, quarta vez que você assiste. Então, primeira coisa, ninguém entra para dar desconto. O pessoal entra para ganhar dinheiro. E para você entrar para ganhar dinheiro de verdade, você precisa o quê? Estudar. Precisa fazer o que poucos estão fazendo. Aí a gente vai para... Pessoal, cortei aqui a segunda regra, tá? Mas são 10 regras, mas não saiu aqui a segunda. Mas vamos lá. Finge que é a segunda aqui. Não existe, grava isso. Não existe alta performance pensando pequeno. Pessoal, nunca você vai chegar na alta performance pensando pequeno. Eu fiz uma pergunta para as pessoas que foi a seguinte: de 2 a 5 anos, quanto que você quer ganhar na iGreen? A maioria das pessoas falou 20 mil. Algumas pessoas falaram 10 mil. Ficou entre 10 e 20 mil reais. Grava isso. Não existe alta performance pensando pequeno. A sua visão na iGreen tem que ser uma visão milionária. Qual a visão milionária na iGreen? É uma visão nacional. Nacional. E para eu ter uma visão nacional, eu preciso o quê? Melhorar meu mindset. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, vou escolher uma pessoa aqui para você ver que o iGreen é um negócio de mentalidade. Esse dia eu fiz uma pergunta. Olha só. Eu conversei com uma pessoa do Mato Grosso, que é direto meu direto, Mato Grosso. Não tá aqui, olha só para você ver, não tá aqui. Então, assim, era para estar presente, mas não está. Mas não tem problema. E ele escolheu assim. Eu não insisto com ninguém. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E eu fiz uma pergunta para ele. Se não tivesse conexão Green no Mato Grosso, você iria ter aceitado entrar na iGreen? Ele falou, não. Então já deu para entender que a mentalidade dele é uma visão o quê? Regional. É uma visão limitada e tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo. Talvez você vá, pô, mas se não tivesse conexão Green aqui na minha cidade, eu não teria entrado. Pessoal, hoje a iGreen é uma visão nacional. Grava isso. Precisa pensar grande, pensar macro. Eu não estou num estado que tem conexão Green, que é o Rio de Janeiro, mas a iGreen também não me proíbe de trabalhar em outras regiões. Aí já vai para a nossa segunda aula da semana que vem, que eu vou mostrar para vocês as melhores estratégias digitais para você alcançar pessoas do Brasil inteiro. Aí vai ser a nossa segunda aula. Mas como que você vai alcançar o Brasil inteiro trabalhando no digital
se você pensa pequeno e pensa só em cadastrar perto da sua casa? Não existe. Desbloqueia sua mente. Só há crescimento quando a gente pensa de forma macro. Ninguém, ó, pro Cruzeiro, ainda teve pessoas que vão cadastrando cliente. Mas no Caribe não tinha ninguém lá que trabalha só com cliente. Para Dubai, não vai ninguém que trabalha só com cliente. Renato, meu sonho não é para ir para Dubai, meu sonho não é ir para Caribe, eu entrei aqui para ganhar dinheiro. Pessoal, tá tudo certo. Fica tranquilo. Só que a alta performance da iGreen, você tem que pensar grande. Pensa macro. Pensa em levar oportunidades para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Essa é a mentalidade das pessoas de sucesso e as pessoas que estão buscando um resultado totalmente extraordinário na iGreen. Então, vamos para a próxima regra. Próxima regra, pessoal. Abandone a reclamação. Vamos lá. Só para entender. Renato, quer dizer que eu não posso reclamar? Não. Você vai dar crítica. Crítica é diferente de reclamação. Existem críticas construtivas. Aí teve umas pessoas que inventaram uma frase: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Uma grande besteira. Porque as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas merecem ser ouvidas. Aí eu pego uma pessoa que está com resultado ainda no início da iGreen, que ainda não tem um resultado expressivo, aí eu não vou ouvir uma crítica dela porque ela não construiu ainda o negócio dela? Claro que não, eu preciso ouvir. Vou dar um exemplo aqui. Hoje uma pessoa veio no meu privado e fez uma crítica construtiva, está até aqui hoje. Eu peguei, ouvi e dei uma direção. Falei, ó, todas as vezes, realmente, pessoal, igual o suporte para a placa. O suporte para a placa agora está exclusivo. Então, o suporte para a placa exclusivo, ele está, com certeza, um pouco sobrecarregado. Porque tem pessoas que vão para o suporte de placa pedindo para o suporte ensinar como fazer orçamento, gente. Sendo que no treinamento tem isso. O seu patrocinador pode te ensinar isso. Então, vou te dar um exemplo. Eu hoje aprendi a não depender do suporte da iGreen, por exemplo. Teve outra pessoa que veio falar comigo agora. Pô, Renato, eu não estou conseguindo mudar o telhado. A culpa foi minha, porque eu não passei esse treinamento. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer um orçamento de placa, se você usou o CPF, não tem como mudar o telhado, só tem como mudar o quê? Os módulos e tem como mudar a produção de quilowatts. Não tem como mudar endereço, não tem como mudar concessionária, não tem como mudar telhado, não tem como mudar monofásico, bifásico, trifásico, porque você já preencheu isso. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Lá no Google existe, quem quiser anotar, se você for no Google, existe um site chamado gerador de CPF, chama ForDevs. Ele faz o quê? Ele gera qualquer CPF aleatório. Não é um CPF de alguém, é um CPF que ele se torna válido. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Ó. Eu vou no Google, ó. Aí coloco, ó, gerador de CPF. Aí ele vai abrir aqui, ó. Ó, esse site aqui. Aí eu consigo vir aqui e gerar um CPF, ó. Olha lá, qualquer CPF eu gero. O que vai acontecer? Eu copio esse número e ele vai se tornar um número válido para eu fazer o orçamento de placa. Com isso, pessoal, grava isso. Com isso eu ganho velocidade e não preciso ficar pedindo documento para o meu cliente para fazer orçamento. O que eu peço para o meu cliente? O endereço, a quantidade de quilowatts que ele vai produzir e eu peço o tipo de telhado. Somente isso. Quando ele finalizar a proposta, gostei, é financiado, aí eu vou mandar o e-mail correto, CPF para fazer o financiamento ou o CNPJ. Com isso, eu não fico preso no suporte, precisando deles. Eu posso fazer quantos orçamentos eu quiser, porque eu não fico preso esperando eles
desbloquearem um CPF para eu fazer o orçamento novamente, entendeu? Então, aí é uma dica para vocês. Então, só para dar um exemplo. Abandone a reclamação e dê críticas construtivas. Por exemplo, o amigo veio e falou assim, eu tô com um problema aqui no suporte de placa, porque quando eu saio da conversa, eu fico preso. Cara, é uma crítica construtiva e preciso melhorar. Eu vou, como líder, eu preciso fazer o quê? Ouvir e dar uma direção. Eu já fui lá, falei com eles vão melhorar essa questão. Obrigado pelo feedback, eu não tinha visto. E outra direção, cara, eu sempre faço dessa forma aqui, Quando eu dou um boa tarde para o suporte e eu quero fazer um financiamento de placa, o que eu faço? Eu já mando boa tarde, já mando o nome do cliente, já mando o nome do cliente, já mando o CPF do cliente, número da proposta, e depois eu fico aguardando. Porque se eu mando um boa tarde e eu vou ficar 1 hora esperando eles me devolver o boa tarde, depois vai ser mais 1 hora para devolver o que eu pedi. Então eu já pego, já escrevo tudo de uma vez. Entendeu, pessoal? Outra coisa, grupo, líder não reclama em grupo. Pessoal, vocês olhando para mim hoje, vocês devem achar assim, o Renato não reclama de nada, o Renato não fala nada de negativo. Pessoal, eu sou um cara que eu dou crítica construtiva também. Só que não adianta eu dar crítica construtiva para quem não vai me ajudar a resolver o problema. Eu vou dar crítica construtiva para quem resolve. Então eu não reclamo. Eu pontuo coisas a melhorar. Então eu vou em quem resolve. Se é problema de TI, eu vou aonde? No TI. Renato, é um problema, outra é de placa, eu vou na placa. É um problema de conexão livre, eu vou na conexão livre. 99% dos problemas que aconteceram até hoje na eGreen, de pessoas que foram no grupo reclamar de alguma coisa, e eu fui no privado dar um auxílio, eu descobri que o erro não era da empresa, não era do aplicativo. O erro era da pessoa que não estava sabendo operar. Aí foi onde eu entendi. As pessoas precisam abandonar a reclamação. Todas as vezes, grava isso, todas as vezes que você precisar de auxílio, encha o saco do seu patrocinador, pessoa que te colocou. Enche o saco dele, ligue para ele, mande mensagem, ele precisa... Renato, o meu patrocinador não faz mais o negócio. Meu patrocinador está focado em outras coisas, não tem problema. Arrume alguém no negócio e faça ele de seu patrocinador. Pegue ele como uma pessoa comprometida. Agarre nele. Cara, o meu patrocinador parou, se eu for falar com ele, é perigoso eu até desanimar do negócio. Cara, deixa essa merda pra lá, nunca mais fala com ele. Agarra em quem tá comprometido. Porque você é a média das pessoas que você convive. Então, quem hoje... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu descobri que tinham pessoas na eGreen que conversavam no privado entre si para reclamar, mas não vinha no grupo e não pedia ajuda para ninguém. O cara fez um motim de reclamação, mas não procurou resolver o problema. Então, quem reclama não busca solução. Agora, Renato, tô com um problema e não consegui resolver, meu amigo. Você pode trazer para mim que eu vou correr atrás. Você pode ter certeza. Se eu não conseguir, a gente vai para buscar com quem resolve. Tem vários problemas na eGreen que as pessoas poderiam ter resolvido e não resolveu. Pode vir em mim que a gente vai tentar resolver. Renato, nem o suporte resolveu. Então, a gente tem que ver qual é esse problema, se é realmente um problema. Entendeu? Então, por exemplo, lembra, o primeiro cliente que eu cadastrei em Minas, ele demorou em torno de quase 3 meses para vir um desconto para receber meu comissionamento. E na época só tinha conexão Green. Então eu trabalhei colocando dinheiro. Renato, se você estava agarrado e não tinha dinheiro para entrar no negócio, teve que pegar um cartão emprestado, como que você fez para ir para Minas? Eu vendendo licença, pessoal. Eu vendi 2 licenças, que foi para o Jonathan e para o Ramon, ganhei R$600. Os meus primeiros R$600, o que eu fiz? Colocamos gasolina no carro, dividimos o custo
e fomos para Minas Gerais, que era o único lugar que tinha para trabalhar. Na época, eu podia ter reclamado. Quantas pessoas começaram comigo e morreram no meio do caminho? Por quê? Não entenderam o processo e preferem reclamar do que performar. Beleza, pessoal? Então, abandona a reclamação. Outra coisa, quinta regra, persistência. Eu vou puxar aqui para vocês agora, para vocês entenderem o que é o significado de persistência. Vou dar um exemplo. Olha o significado de persistente no dicionário. São pessoas constantes. Pessoas constantes são pessoas diligentes. Pessoas que fazem todos os dias. Não tem como você ser bom em alguma coisa sem ser persistente. A dificuldade sempre vai acontecer. A dificuldade sempre vai aparecer. Mas como que você está lidando com as dificuldades? Como que você lida com os desafios que você enfrenta? Você aumenta a sua competência? Você aumenta a sua habilidade? Ou você diminui o seu ritmo e a sua frequência diante de uma dificuldade? E, principalmente, persistência, ela se enquadra junto com o quê? Com a resiliência. Pessoal, eu não sei se vocês já escutaram sobre a palmeira. Eles falam que a palmeira é totalmente resiliente. Por quê? Porque ela é totalmente... trabalha com elasticidade. Ela foi criada com elasticidade. Pessoas resilientes que criam essa casca de resiliência, elas estão acostumadas a tomar pancada, ser criada uma dificuldade, toma pancada, mas ela permanece de pé, ela enverga, mas ela não quebra. Então grava isso. Problemas, sempre vai existir problemas. O que é persistente? Não desistir diante dos obstáculos. A maioria das pessoas, quando desiste, é no momento que ela deveria ser persistente. Por quê? Vamos lá. Existem 3 formas de fazer green. Do jeito certo, do jeito errado ou do seu jeito. Você tem que descobrir qual que é a melhor forma. É do jeito certo. Então, antes de você desistir, você tem que entender, cara, será que eu estou fazendo do jeito certo? Eu preciso colar com a pessoa que está fazendo certo. Então, o que você tem que ter como regra? Persistência. Quando você tem uma dificuldade e essa dificuldade te impede de ter resultado, você tem que mudar a estratégia, pessoal. Não é mudar de negócio. Não é mudar de negócio, porque o outro negócio também vão ter desafios. Aí você vai ficar desistindo a todo momento das coisas. Eu fiz Uber. Eu indo para Barra do Piraí, que é uma cidade próxima, o Carlos conhece, o Jonathan conhece, o Rodrigo conhece. Fui indo para Barra do Piraí, um caminhão de cerveja batendo na minha traseira. Tive que parar, dor de cabeça, o passageiro saiu, não pagou a corrida. Outro, em frente, o Sesc de Barra Mansa. Um senhor mamadinho, com a S10, aquela bem antigona mesmo, aquela lataria forte, pegou atrás do meu HB20, puf, arrebentou, arregaçou. Ah, eu vou parar de fazer Uber na época porque bateram no meu carro. Eu tinha um propósito. O meu propósito no Uber, eu fiquei 1 ano na Uber. Só que eu coloquei uma data para entrar, uma data para sair, meu amigo. Uma data para entrar e outra para sair. Você hoje, Renato, eu estou trabalhando com outra coisa que eu não consigo largar ainda, além da iGreen. Você está satisfeito? Cara, se você estiver satisfeito e estiver conseguindo tocar as 2 coisas, cara, eu te parabenizo e não sai daquele lugar. Continua lá, porque está pagando suas contas, você está construindo um negócio em paralelo. Agora, Renato, eu estou totalmente satisfeito, eu vou trabalhar desmotivado igual eu. Eu passava da roleta da empresa, o Rodrigo lembra disso, eu passava da roleta, meu joelho já mancava, irmão. Eu já estava totalmente desmotivado de trabalhar. Não estava conseguindo mais.
A roleta, passava da roleta, já começava a mancar de uma perna. Horário de manhã, 6 às 2, 4 dias da semana eu chegava atrasado. Tinha que acordar 4 horas da manhã. Dormindo tarde, estudando. O Rodrigo lembra disso. 0 hora, horário de rango, era 1 hora, eu tirava 3. Mas por que isso? Porque eu já estava desestimulado com o mercado tradicional. Eu estava fazendo uma transição de carreira, minha mente já tinha expandido. Fala, cara, eu consigo. Então você precisa ter persistência. Quantas vezes eu fui mostrar plano com meu filho no colo? O convidado lá, todo desconfortável, porque meu filho chorando, e eu estava ali. Então, pensa naquele cara que teve um treinamento, aquele jogador de futebol que corre com peso na perna, e depois, quando ele vai correr, sem o peso, ele não corre com a maior velocidade. Por quê? Porque ele treinou com peso. Meus treinamentos foram sempre na dificuldade. Ah, não tinha ninguém para ficar com meu filho? Cara, eu tinha que dar um jeito. Eu tinha que dar um jeito. O Jonathan lembra disso. Que foi o meu início ali do empreendedorismo, transição de carreira. Então, aprenda. Persistência, você precisa ter quando encontra dificuldade. Não é desistir, é mudar a estratégia. É mudar a estratégia. E resiliência é tomar porrada. Você vai tomar não demais, cara. Eu preciso falar a verdade para você. Tem pessoas, ô Rogério Borges, as pessoas vão rir da sua cara, falando que você tá maluco. Cara, não é possível. Como que você tá fazendo isso? Cara, você é maluco. Não existe isso, negócio de dar desconto. Para de sonhar. Você é um sonhador, cara. Pessoas da sua família vão rir de você. Grava isso. Mas uma coisa eu falo, se você for resiliente, vai valer a pena, cara. E vale a pena. Então grava isso, pessoal. Persistência e resiliência. Sexta regra. Grava isso. Pessoas de sucesso faz mais do que o combinado. Isso aqui também é uma parte da... Quem ainda não leu o livro, acho que é As 16 Leis do Triunfo, o nome do livro. Leis do Triunfo. Chama o livro. 17 Leis do Triunfo, perdão. As 17 Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Ele diz o seguinte: as pessoas de sucesso fazem mais do que o combinado. O que é fazer mais do que o combinado, pessoal? Primeiramente, você assumir um compromisso com você. Você precisa assumir um compromisso contigo. O que você está precisando melhorar? Eu não preciso apontar para você. Eu não preciso. Você vai apontar para você e você vai escrever agora aí no seu caderno, no seu papel, se você tiver. Não sei aonde que você está agora. A maioria está com a câmera fechada. Mas se você hoje puder colocar no papel, vou até mudar o layout, já está mosaico. Se você hoje puder colocar no papel, cara, eu preciso melhorar em quê? Para eu fazer mais do que o combinado. Ah, eu assisto treinamento uma vez e não entendi. Você vai ficar sem entender até quando? Até quando você vai ficar sem entender as conexões da iGreen? Pô, a gente está fechando aqui em média de 2 conexões livres por semana. É a nível Brasil, cara. Será que você não conhece nenhum mercado na sua região? Nenhum posto de gasolina que dá para fechar com conexão livre? Ou que dá para você bater? Será que você já bateu? Será que realmente é falta de sorte sua? Porque o segredo aqui é a lei das médias. A cada 10 clientes que eu bato, 6 me escutam, 3 falam que vai fazer e só 1 que faz. Entenda essa média, a lei das médias. Grava, não entramos nesse negócio para dar desconto, entramos para ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo, vou pegar a calculadora aqui e vou mostrar para vocês. Olha só a calculadora. Então vamos lá. Olha só essa calculadora, hein? Vou fazer uma conta básica, uma cidade básica aí. Cidade básica.
20 mil pessoas. Vamos colocar que se alcança 1% da cidade. Dá 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, que é 1% da cidade, vamos colocar se você tem aí... vamos colocar, deve ter aí mais ou menos 1% da cidade, 200 pessoas. Vamos colocar que tem 50 supermercados. Desses 50 supermercados, vamos colocar que você fecha 10%, que são 5 supermercados. Esses 5 supermercados, ele te dá, em média, em torno de R$ 1.300 de comissão da conexão livre. Então, eu vou ter R$ 6.500, em média, desses mercados, mais a recorrência. Isso na conexão livre. Mas e conexão placas? Então, gente, fazer mais do que o combinado é o quê? Não é eu impor, é você entender o que você precisa melhorar. Eu sei o que eu preciso melhorar hoje. O que eu preciso melhorar? Eu vou falar para vocês o que eu preciso melhorar e eu já coloquei como meta. E eu escrevi essa meta. Eu já acho que eu faço isso, mas eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar. Tem uma teoria japonesa que chama Kaizen. O que é o Kaizen? Melhoria contínua. A gente precisa melhorar continuamente. E o que eu faço? Pouco, que eu acho que eu poderia fazer mais, que é ouvir mais as pessoas. Ouvir que eu falo é parar mesmo para ouvir. Cara, vamos lá. Qual que é hoje a sua demanda? Ah, a sua demanda é isso, isso, isso. Só que hoje eu tenho 80 diretos. Desses 80 diretos, se cada um tiver 2 licenciados, eu tenho 160. Como que eu vou ouvir todo mundo? Não tem como humanamente ouvir todo mundo. Então, eu preciso fazer treinamentos para que esses treinamentos evoluam vocês como líderes e grave isso, pessoal. O maior beneficiado hoje aqui nessa live se chama Renato Cardoso. Porque a partir do momento que eu estou entregando algo para vocês, eu estou aprendendo mais. Porque eu estou reforçando aquilo que eu já fiz. E aquilo que eu ainda vou fazer. Só que não existe crescimento sozinho. Grava isso. Eu tô prestes a bater acionista da iGreen, falta pouquinho. E aí, acabou? Zerei o game? Ah, parabéns, Renato, acionista da iGreen. Grande coisa. Grande coisa. Eu bater acionista. A minha alegria vai ser quando vocês bater os níveis, pô. Eu tenho esse compromisso. Ah, hoje eu ganhei mais de R$1.000 de bônus só hoje. Ah, tá bom? Ah, tá bom, pô. R$1.000 por dia, eu ganhava R$1.000 por mês. Só que o meu compromisso é fazer com que vocês também alcancem isso. E para isso a gente precisa fazer mais do que o combinado. E o compromisso é com o quê? Com tempo. Eu preciso ter o meu compromisso com o meu tempo. Eu preciso ter um compromisso de falar com pessoas todos os dias. Aí entra a 7ª regra. 7ª regra, pessoal. Faça contatos todos os dias e dane-se quem não quer. Grava isso. Faça contatos todos os dias. A gente passa por pessoas todos os dias. Tem pessoas que vão querer economizar e tem pessoas que estão insatisfeitas no negócio que precisam ser contatadas. Não vai ter hoje na sua testa escrito faça o iGreen Energy. Não vai ter. Só que quem não é visto não é lembrado. Você precisa fazer o quê? Você precisa falar com as pessoas todos os dias. O problema não está em quem recebe a semente. O problema está em quem deixa de semear. Porque ontem eu lancei 2 sementes. Ontem. E as 2 sementes que eu lancei ontem, elas não germinaram, porque as pessoas riram de mim, me rejeitaram e falaram que não vai dar certo. Aí, quando eu escuto isso, eu não vou para o meu próximo dia de plantio. Porque eu me preocupo com quem não quis. Para de perder tempo com quem não quer. Faça contatos todos os dias e dane-se quem não quer. Grava isso. Grava essa métrica. 10, 6, 3, 1. Eu falo com 10, 6 me ouvem,
3 falam que vai fazer e só um que faz. Eu já fui para o campo e pessoas falaram comigo de forma grosseira, outros falaram que ia fazer e não fez, outros falaram que ia fazer. Eu fiz o cadastro, quando chegou o contrato eles não assinaram. Já aconteceu isso aí com alguém, pessoal? O meu cliente estava doido, eu vou fazer o desconto. Chegou o contrato, ele não assinou. E aí, nem por isso eu deixei de ter quase 5 mil clientes. Hoje, em 1 ano e 5 meses de iGreen, eu estou batendo meus 5 mil clientes num estado que eu não tenho conexão Green. Então, eu já projetei, já profetizei para mim. Quando entrar a conexão Green na minha cidade, eu vou estar aposentado. Por quê? Eu preferi trabalhar semeando oportunidades na vida das pessoas e entendendo que uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E qual que é a sua decisão hoje, pessoal? Qual que é a sua decisão? De 2 a 5 anos. Precisa gerar oportunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Se você conhecer 5 pessoas, você conhece o mundo inteiro. Essa frase do GoPro, livro GoPro. Conheceu 5 pessoas, conhece o mundo inteiro. Olha só para você ver. Eu conheci a Silvana. Deixa eu ver se a Silvana está aqui na live. Não, a Silvana não está na live, mas ela se inscreveu, mas não deve ter dado para ela participar. A Silvana estava na live. Não tá. A Silvana fez o quê? A Silvana me procurou no Instagram, pessoal. Olha que maravilha. Grava isso. Quem não é visto, não é lembrado. Se você não... Renato, todos os seus contatos vão vir na internet? Não, são estratégias diferentes. Tem cliente que você vai conseguir pessoalmente, tem licenciado que você vai conseguir pessoalmente, tem licenciado que vai ser pela internet. Eu fiz uma postagem, a Silvana, aí, grava isso, na próxima reunião, segunda-feira que vem, eu vou mostrar como crescer na iGreen e ganhar visibilidade de forma orgânica. Porque tráfego pago, aí já é um próximo nível que é mais avançado. Mas eu vou falar de como você crescer de forma orgânica e você usar a influência de outras pessoas para te dar visibilidade. Beleza? E uma vez eu fiz uma postagem, marquei uma pessoa, essa pessoa me marcou, chegou na Silvana. A Silvana, pessoal, cara, pensa, é uma pessoa top. Ela é uma pessoa, assim, simples, né? Uma pessoa querida. Uma pessoa que faz diária, pessoal. Ela é diarista. Ela arrumou um cartão emprestado e entrou na iGreen. Da Silvana, ela fez uma postagem no Facebook e achou o Eduardo. O Eduardo Ering, que está aí na live. O Eduardo viu a postagem, falou com a Silvana explicou para ele algumas coisas, ele também é um cara que aprofunda, já tinha pesquisado. O Eduardo entrou, pagou a licença e convidou quem para o negócio? Seu Val. Olha só, de uma postagem minha na internet, gerou a Silvana, que mora em Minas, a Silvana gerou para o Eduardo e o Eduardo gerou para o seu Val, que mora lá no Pará. E o seu Val já gerou oportunidade para um cara que mora na Bahia. Não menospreze as suas sementes. Grava isso. Escreva isso, se possível. Não menospreze as suas sementes. Porque talvez você ache que eu estou plantando, não está acontecendo nada. Calma. Cara, talvez a sua semente ainda não germinou, ela ainda não floresceu. Porém, poucas pessoas não estão vendo nada, mas você precisa de uma visão aprofundada para enxergar. Então, várias oportunidades que eu gerei até hoje, essas pessoas se multiplicaram. Porque elas entenderam a visão do negócio. Então, grava mais uma vez. Renato, como que você cresceu na iGreen?
não foi batendo no porta a porta. O meu crescimento na iGreen foi arrumando pessoas melhores do que eu. Claro, eu precisei bater no porta a porta. Primeiro, Renato, por que você foi para o porta a porta no início? Porque eu precisava mostrar e provar que funcionava, pô. Como é que eu ia mostrar para alguém? Ô, Sidney, cara, show de bola, vamos para cima. Ó, o negócio funciona, irmão. Mas quantos clientes você tem, Renato? Não, não tem nenhum cliente ainda não, mas, ó, cara, o negócio é top. Então, o que eu fiz primeiro? Eu arrumei o meu cliente, fui para o campo, fiz o cliente. Renato, eu não tenho condição de ir para Minas ou para outra região do país para cadastrar no porta a porta. Não tem problema. Semana que vem isso vai acabar, que a gente vai explicar as estratégias digitais e você, às vezes, vai poder cadastrar clientes da sua casa. Só que se você está num estado que tem conexão green, você não pode trabalhar só de casa, pessoal. Não existe 100% virtual esse negócio. É um negócio de pessoas, e pessoas requer relacionamento. Então, não jogue sua semente fora. Grava isso. Nós temos 24 horas. E Deus coloca uma semente por dia em nossas mãos, que no outro dia, essa semente vai evaporar. Se você não semear ela na vida de alguém, essa semente ela vai ser perdida. E você vai ser cobrado lá na frente por não estar semeando oportunidade. Porque nesse exato momento tem pessoas precisando. Então aprenda a fazer o quê? Pegar a semente que Deus te dá, que é o seu tempo durante 24 horas, e semear a oportunidade na vida de alguém. Então faça contatos todos os dias. E claro que alguém não vai querer, e isso é normal. Beleza, pessoal? Então, mais uma regra. Essa talvez uma das regras mais importantes, pessoal. Eu não sei se aqui todo mundo faz isso, mas eu tô aqui agora no meu computador e tô aqui no meu escritório e tô exatamente com as minhas metas escritas na minha frente. Ela tá escrita porque eu preciso visualizá-la todos os dias que eu sento aqui para trabalhar. Então eu uso a minha pulseira. Essa pulseira, eu sou imparável e eu termino tudo que eu começo. Todo dia eu leio, para entender que eu não posso procrastinar. Eu não quero, meu intuito não é ser melhor que ninguém. O seu intuito não deve ser melhor que ninguém. O seu intuito deve ser você combater você mesmo todos os dias. E quão é difícil, né? Na maioria das vezes a gente briga com os outros, mas com a gente mesmo a gente não tem coragem de brigar. Eu já tive dias... Se eu me considero hoje um cara totalmente persistente e um cara totalmente resiliente e eu tenho meus dias maus, eu tenho meus dias maus. Imagina quem não desenvolveu a persistência e a resiliência. Como que essa pessoa se sente num dia mau? Então, o que a gente tem que ter? Ânimo, gente. Então, eu coloquei minha meta aqui, ó. Olha as palavras que eu coloquei na minha frente aqui, ó. Pioneirismo. Eu escrevi aqui, tá na minha frente, eu tô lendo para vocês. E eu todo dia olho para elas. Pioneirismo, persistência, disciplina, coragem, ânimo, resultado, ação e constância. Todos os dias eu falo essas palavras. E coloquei a minha meta aqui, ó. E coloquei a minha meta. Renato, e se a meta não acontecer? Não tem problema, pessoal. Eu miro o céu para chegar nas estrelas. O que eu fiz? A minha meta na iGreen era bater acionista nos primeiros 5 anos. Porque olha a minha cabeça. Falei, cara, acionista ganha em torno aí de 30 mil por mês. Para mais, né? Então, se demorar 5 anos para eu chegar acionista ganhando 30 mil, cara, eu tô num negócio, melhor negócio do mundo, ainda é recorrente. Recorrente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma meta para acionista daqui a 5 anos. Então, será que vai acontecer antes? Cara, eu estou trabalhando para isso. Só que o que eu hoje desafio você?
coloque a sua meta no papel, principalmente quanto você quer ganhar por mês. Renato, mas eu quero ganhar 50 mil por mês, mas eu tenho vergonha de colocar isso no papel. Então, o seu merecimento não está condizendo com aquilo que você está falando. O seu merecimento ele tem que estar condizendo com aquilo que você fala. Você não pode sentir desconforto. Então, você vai colocar uma meta num papel e vai escrever, ó, eu quero ganhar tanto por mês. No dia tal, no tempo tal, eu quero ganhar tanto por mês. E isso tem que ser uma meta sua, pessoal. Então, tenha suas metas escritas e com dados para serem alcançados. Outra coisa, quantos clientes você quer falar por dia? Pessoal, grava isso. Vê se você entende a minha linguagem. Não é quantos clientes você vai fechar por dia. É quantos clientes ou quantos licenciados você vai abordar por dia. Porque o segredo não é enquanto você fecha. O segredo é enquanto você visita ou prospecta. Quanto mais pessoas você fala, maior a probabilidade de fechamento. E a maioria não vai fechar na primeira vez. Por isso que você tem que ter um acompanhamento profissional e um fechamento. Eu já falei sobre isso. Tem que ter a meta, tem que ter a lista de nome, tem que ter fazer o contato convite, mostrar o plano, fazer acompanhamento, fechamento e duplicar isso para sua equipe. Então, se você ainda hoje não tem meta clara, meta escrita e com data para ser alcançada, eu aprendi isso. Por exemplo, a pessoa namora ou é noivo e ele não põe data no casamento para casar, a probabilidade... Quem aqui já conheceu pessoas que se conheceram com 3, 6 meses, casaram, e tem pessoas que estão há 5, 10 anos namorando e nunca casou? Tá assim, ó. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa não coloca no papel a data. Ela não coloca a data no papel. Existe um poder. Depois vocês leem, vocês podem ler lá. Pessoal, não estou aqui para falar de religião, não, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês aquilo que eu acredito, beleza? Olha isso daqui, ó, para você ter ideia. Chama Abacuque 2:2. Ele diz o seguinte, ó: então o Senhor me respondeu, disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então, grava isso, Abacuque 2:2. Você precisa ter a sua visão escrita em algum lugar e se olhar para ela e ler ela todo dia. Escreve grandão, escreve... Tal... Por exemplo, hoje, acho que o Jonathan sabe isso. Acho que o Jonathan deve saber. Mas, por exemplo, eu já fiz o meu primeiro milhão. Não na Green, né? Eu já fiz o meu primeiro milhão. Mas eu fazia o quê? Eu tinha essa meta. Eu pegava e coloquei um quadro do milhão. Eu fiz esse quadro, comprei, coloquei ele na minha casa. E todo dia eu olhava para aquele quadro. Todo dia. E uma coisa que eu fiz, eu imprimi. Depois vocês vêm aqui, ó. Eu vou dar um feedback para vocês. Vocês podem vir aqui no Google. Escreve assim, ó. Cheque do milhão. Ó. Esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vê se vocês estão conseguindo ver aí. Cheque do milhão, esse aqui mesmo. Você vai fazer o quê? Você pode imprimir... Gente, parece... Quem achar que é bobeira, não tem problema, tá, pessoal? Aí fica a seu critério. Ah, é uma bobeira isso. Não tem problema, só que eu preciso passar a visão para vocês. Você vai fazer o quê? Chama cheque da abundância. Você vai colocar aqui, ó. Pague por esse cheque a quantia de... Aí você vai colocar R$1 milhão. E você vai colocar a data que você quer pegar esse cheque. E você vai colocar aqui... Você pode colocar o seu nome e assinar. Então, ó, cliente desde sempre.
Isso aqui foi aprendido no livro O Segredo. Não sei se alguém já viu o documentário ou o livro do Segredo, vale a pena. Tem no YouTube, tem na Netflix, chamou O Segredo. É a lei da atração. Tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu escrevo, eu atraio aquilo para mim. Isso serve tanto para coisas boas como para coisas ruins. Uma pessoa que abaixa a cabeça e ela diz que não vai conseguir, você concorda que ela está certa? Se ela mesmo está falando que ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, pô. Ela baixou a cabeça, olha o sentimento corporal dele, a linguagem corporal. Então, qual que tem que ser a sua linguagem corporal a partir de agora? Cara, eu preciso atrair para mim coisas positivas. Uma coisa que eu falo todos os dias à noite. Todos os dias. Meu Deus, me dê sabedoria e mande pessoas com o mesmo propósito que eu, pessoas extraordinárias na Green. E eu falo para vocês que Deus tem me ouvido. Deus tem ouvido as minhas orações. Sabe por quê, pessoal? Olha só, a gente está com várias pessoas aqui hoje extraordinárias com o mesmo propósito. Uma live de segunda-feira com 46 pessoas são pessoas com o mesmo propósito. Então eu estou aqui para passar para vocês o que eu faço. Tenha meta escrita, faz esse teste. Renato, a minha meta na Igrinha é bater o sênior. Cara, coloca lá, sênior até tal data. Bateu o sênior, põe o gestor. Renato, a minha meta na Igrinha é vender um projeto de placa por mês. Eu quero fechar uma conexão livre por mês. Eu quero ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês. Não importa. Aí eu vou te dar outra visão agora. Se você fizer uma meta, grava isso, hein, pessoal? Grava isso. Se você fizer uma meta e alguém lê e ninguém ri, é porque a sua meta é baixa demais. A sua meta é pequena. Colocou uma meta e chega para um amigo e fala, cara, minha meta na Igrinha é ganhar 30 mil por mês. Se ele rir, a sua meta tá top. Agora, se você colocar uma meta que essa pessoa não dá risada de você, quer dizer que a sua meta é pequena. Grava isso. Então você tem que ter metas audaciosas, metas grandes. Escreva no papel. Escreva. Tudo que eu vivo hoje na minha vida, tudo, foi de uma carta que eu fiz em 2018, que eu escrevi, ó, eu vou fazer isso, vou conquistar isso, vou ter uma família saudável, meus filhos serão prósperos. Cara, tudo eu escrevi. Meus filhos serão saudáveis. Ah, no meio do caminho pode mudar alguma coisa? Pode, mas eu entendi que é da vontade de Deus. Mas o que eu pedi tem acontecido. Porque a Bíblia fala, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre, meu amigo. Aí até quando você vai ficar não batendo, esperando que alguém abra a porta para você? Hoje eu vi um vídeo que foi o seguinte, se alguém bater a porta na sua cara, continue andando no corredor, meu amigo, que vão ter outras portas. Vão existir outras portas. Eu lembro até hoje. Eu comecei a empreender e as coisas não começaram a ir bem no início, porque a minha mentalidade ainda não estava apropriada, o meu merecimento ainda não estava, a mentalidade ainda não estava milionária. O que aconteceu? Eu comecei, porque no meu trabalho eu tinha hora para entrar e hora para sair. Então, quando você tem alguém que determina algo para você, é mais fácil, sim ou não? Se você alguém que está ali, ó, faz isso, faz aquilo, entra horário, sai horário, é mais fácil, produz isso. E quando não tem ninguém falando para você o que você deve fazer? E aí? Então a minha mente bugou no primeiro momento. Até eu fui entendendo, fui criando processo, fui lendo livros, fui fazendo treinamentos, até que eu criei os meus próprios métodos de trabalho, e é isso aqui que eu estou te falando, as primeiras regras. Coloque suas metas no papel e grave isso. Se funciona para alguém, vai funcionar para você. Suas metas precisam estar no papel. Então vamos para mais uma regra, que essa é uma regra que muita gente peca, pessoal.
muita gente peca nessa regra aqui. Tenha paciência. No meio do caminho, vai aparecer as pessoas com o mesmo propósito. Eu até errei ali, faltou um óleo, eu comi um ó. Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre propósito. Quem aqui... Eu vou até interromper o compartilhamento aqui para eu conseguir olhar todo mundo. Quem escutar isso aqui e fizer sentido para você, você vai levantar sua mãozinha, tá, pessoal? Vai levantar a mãozinha aí na reação mesmo, tá? Ou bater palminha, colocar coraçãozinho, o que você quiser fazer. Grava isso. Quando você era pequeno e você fez alguma coisa muito errada, o seu pai ou sua mãe chegou em você e perguntou assim: ô Wellington, você fez isso sem querer ou foi de propósito? Eu vou falar por mim. A maioria, quase 100% das pessoas, para não apanhar, fala: ah, papai, foi sem querer. Foi sem querer. Não foi de propósito. E o que é... Quem aqui, pessoal? Levanta aí a mãozinha, vamos ver. Ó, o pessoal tá... Isso é quase 100% das pessoas. Ah, papai, mamãe, foi sem querer, não foi por querer. Me desculpa. Porque se você fala que foi de propósito, o que vai acontecer? A lenha vai comer, irmão. O pau vai cantar. Porque se você assumir uma responsabilidade por uma coisa que você fez, você vai ter que pagar a consequência daquilo. Então, o que aconteceu? Isso formou uma crença na gente, sem a gente perceber. E que crença é essa? A crença de fazer as coisas sem querer. Ah, foi sem querer. Hoje eu me relaciono com as pessoas sem querer. O meu trabalho eu faço sem querer. iGreen eu faço sem querer. E eu entendi lá desde a infância que eu não posso fazer as coisas de propósito, senão eu vou ser penalizado. Quando eu entendi isso, falei, caraca, então eu não posso fazer as coisas sem querer. Lá na minha infância eu criei uma crença que eu fazia as coisas sem querer. Então eu tenho que fazer aqui o quê? De propósito, pessoal. Eu tenho que ter propósito. E, principalmente, ter paciência. Porque no meio do caminho vai aparecer as pessoas com o mesmo propósito. Lembra, mais uma vez, o problema não está na terra que a semente cai. O problema está, na maioria, quase 100% das vezes, no semeador que para de plantar. Não pare de plantar, porque se você tiver paciência, aí vamos voltar lá, persistência, resiliência e paciência. Tem pessoas que fazem iGreen do jeito certo, mas pelo tempo insuficiente para trazer liberdade. Como que é o correto da iGreen? Fazer as coisas certas, mas pelo tempo suficiente para trazer liberdade. Vocês acreditam que veio um rapaz perguntar para mim o seguinte: Renato, você ainda está fazendo Uber? Mandou mensagem pro meu WhatsApp, porque eu fiz Uber um ano atrás. Um ano atrás. Fiz Uber durante um ano, final de 2019. Final de 2019, meio de 2019 para meio de 2020. Então, foi em média um ano. E eu anotei o número de algumas pessoas e algumas pessoas anotaram o meu número como Uber. Então, grava isso. Eu fui constante durante um ano no Uber. E mesmo após eu parar o Uber, teve gente que perguntou se eu estava fazendo corrida. Então, grava isso, pessoal. Pessoas constantes, talvez naquele momento que a pessoa estava prestes a te chamar para entrar contigo, você pega e desiste do negócio. Ah, eu não estou mexendo mais com isso. Vou dar um exemplo de hoje. Uma pessoa pegou, a gente fechou praticamente uma igreja lá em Campo Grande,
Campo Grande, uma igreja grande em Campo Grande, no Rio. O pastor ligou pro cara e falou: fulano, você ainda tá mexendo com aquele negócio de energia? Porque veio outra pessoa aqui oferecendo, mas eu queria fazer com você. O cara tava morto no negócio, não tava fazendo mais nada. Ele me ligou: Renato, cara, tem como você fazer uma reunião comigo? Eu falei: não, cara, eu não entendo nada de energia. Eu tô igual aquele Fernando Burrão. Quem já viu aquele Fernando Burrão? Do cara que não sabe de nada, ele contrata pessoas para ajudar ele. Fala: cara, eu não entendo nada de energia, eu vou chamar aqui a Comerc para a gente fazer essa reunião. O que aconteceu? A gente foi lá, apresentou com a Comerc. Conexão livre, pessoal, não perde tempo de apresentar sozinho. A empresa trabalha para a gente, aprende o processo. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube que lá ensina método de conexão livre. Muita gente está falando, Renato, por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo, tá? Nós cadastramos, eu e um licenciado, a gente cadastrou a CBF, cara. CBF no Rio de Janeiro, que é onde a seleção brasileira treina, né? Lá na Granja Comari. A gente pegou e cadastrou lá, eles são média e alta tensão. E o que aconteceu? Deu crédito reprovado. Olha só, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, teve o crédito reprovado pela Comerc. Isso está no meu controle, pessoal? Não está no meu controle. Por quê? O cliente vai receber 2 boletos. Corre o risco dele ter um contrato de 4 anos, a Comerc emitiu um boleto, ele paga da Light e não paga da Comerc. E aí? Então, a empresa tem que se precaver também e fazer essas análises. O cliente não paga nada. Ele não precisa de garantia financeira, porém, tem essa questão da análise de crédito. Eu poderia muito bem, Renato, vou ficar chateado, o cliente não passou. Cara, não passou, mas outros vão passar. Outros vão passar. Então, tenha paciência, no meio do caminho vão aparecer as pessoas com o mesmo propósito. Então, não deixe de semear. Então, eu queria passar outra versículo aqui para vocês também, que eu me baseio, que é semeie de manhã. Ó, tá lá em Eclesiastes 11:6. Pessoal, mais uma vez, não estou aqui para falar de religião, mas estou falando do que eu me baseio. O treinamento é daquilo que eu acredito, então eu preciso passar para vocês. Então, Eclesiastes 11:6 fala o seguinte: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Por que hoje eu lanço muitas sementes durante o meu dia? Lembra que eu falei que Deus ele te dá em 24 horas uma semente? Por quê? Em 24 horas ele te dá uma semente. Porque se você semeia aquela semente que ele te deu, você acaba multiplicando. E essa multiplicação te dá ainda mais sementes para você multiplicar. Então, o que eu faço? Eu semeio todos os dias e de manhã, à tarde e à noite, pessoal, porque a gente não sabe qual semente vai crescer bem. Por exemplo, provavelmente o Jonathan, vou dar um exemplo do Jonathan. O Jonathan semeou em alguém, essa pessoa não deu nada, não produziu. Mas o Jonathan, através de uma semente que ele produziu, semeou em outro, e essa semente produziu. Então, assim, precisamos semear de forma constante, persistente e entender. A paciência vai fazer você chegar em locais e em resultados que poucos chegam. Grava isso. Paciência é uma habilidade. Paciência não é dom. Paciência é habilidade. Você precisa exercer isso. Exercer. E como que você exerce paciência? Exercendo o quê? Aprendizado. E entender que no meio do caminho vão aparecer pessoas com o mesmo propósito. Mas para que apareça pessoas com o mesmo propósito, você tem que ser propósito. Para de fazer as coisas de qualquer jeito. Para de fazer as coisas sem querer. Para de depender dos outros para fazer algo. Você veio em alguém, Renato, como é que faz isso aqui? É assim, assim, assado. Pegou isso aqui, você vai aplicar e vai ter seu resultado. Grava isso. Não compare o resultado com ninguém.
faça as coisas com propósito. Se aconteceu para um, vai acontecer também para você. Tá bom, pessoal? E mais uma regra é essa daqui. Seja a pessoa exemplo na sua equipe e duplique os treinamentos. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fico assim, é chato. Por quê? Vou dar um exemplo. As pessoas que mais crescem são aquelas que duplicam. Eu, às vezes, tenho que pegar e mandar mensagens em todos os grupos, porque os líderes não duplicam os treinamentos. Nem todos, eu estou falando a maioria que eu vejo. Então, por exemplo, Renato, tem gente que fala comigo assim, eu não sou líder, porque eu não tenho equipe. Cara, como assim você não é líder? Você é líder de você mesmo. Então, você pode duplicar o treinamento para futuros prospectos. Duplique as APNs para futuros prospectos. Agora, Renato, eu já tenho um time, e esse time eu tenho um grupo. Beleza. Esse grupo é você que lidera ele, então você tem que duplicar lá os treinamentos. Eu já tive pessoas em me chamar no privado, pedir link de treinamento 9h30, sendo que o treinamento começou 9 horas e o líder daquele grupo não promoveu o treinamento. Então, a pessoa que mais duplica é a que mais vai ao banco. Grava isso. Quem mais duplica, mais vai ao banco. Essa é a regra. Essa é a regra. Qual a melhor forma hoje de alavancar na eGreen? Você vai pegar um vídeo de APN e vai mandar para a pessoa e pedir a opinião dela sobre o negócio. Ah, Renato, eu já fiz isso, ninguém me respondeu. Pronto, escolhe outras pessoas e manda. Que talvez o problema é a terra. Lembra que eu falei? Pode ser duas coisas. O problema é a terra que caiu a semente, ou o tempo daquela terra não é o tempo apropriado para receber aquela semente, pessoal. Tem semente, esse dia eu vi um vídeo também, tem semente que ela tem épocas do ano que aquela terra vai produzir algum fruto. Então tem que respeitar o tempo da pessoa. Por isso que eu não desisto de ninguém. O Gabriel Martins, que é meu patrocinador, ele ficou tentando me ligar 30 dias, eu não atendi a ele. Não atendi o Gabriel, achando que o Gabriel ia me chamar e não. O Gabriel ia me chamar para um negócio de perfume, que o Gabriel trabalhava com uma empresa que vendia perfume. Eu falei, Gabriel vai me chamar para vender perfume. Aí teve um dia, depois de 30 dias o Gabriel tentando falar comigo, eu atendi ele. Aí fui descobrir que era eGreen. 4 pessoas já tinham me falado da eGreen e não tinham me convencido. Porque a pessoa usou a abordagem errada. Qual foi a abordagem que ela usou? Vou te apresentar um negócio, mas não tem na sua cidade ainda não, hein? Olha a ideia da pessoa. Ela já me perdeu ali. Então você precisa se preparar. Grava isso. Olha a frase que eu vou falar com você agora que eu desenvolvi desde o início. Se você está usando a APN para chamar uma pessoa para iGreen e não tem a conexão Green ainda no estado dela, qual abordagem que você vai usar? De 5 produtos nossos, a gente tem 4 aí. Apenas um que ainda não, mas 4 a gente já tem e consegue trabalhar. A pessoa, mas como que eu vou trabalhar? Da mesma forma que eu trabalho. Eu estou no mesmo estado que você, ou estou na mesma situação que você, de 5 conexões eu consigo fazer 4, e eu estou performando. Só que o segredo é não trabalhar sozinho. Você conhece no mínimo aí 10 pessoas visionárias e inteligentes que gostariam de ganhar múltiplas fontes de renda? Pronto. E grava isso. A última aula, hoje foi a primeira aula, seja a pessoa exemplo na sua equipe. Outra coisa, pessoal, grupo de WhatsApp é um grupo de líderes serem positivos, porque quando eu sou positivo, eu vou ajudar outras pessoas que estão iniciando. Eu não sou um matador de sonhos, eu não sou ladrão de sonhos, eu preciso ajudar pessoas, independente se elas são da minha equipe ou não. Por quê que eu estou falando isso para você? Porque amanhã você vai bater acionista e você vai ganhar participação de lucro de toda
a empresa. Então, aprenda, independente se a pessoa é da sua equipe. Tem várias pessoas que me chamam no Instagram para perguntar a estratégia da Green. Cara, ó, a minha estratégia é essa, essa, essa. Claro que não vai ser uma forma mais aprofundada igual a gente está fazendo aqui. Então, primeira aula. Eu deixei gravado, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, só para vocês que estão aqui. Segunda aula perdão, pessoal. Segunda-feira que vem eu vou falar sobre estratégias digitais. E deixa eu olhar o calendário. Deixa eu só olhar o calendário aqui. Novembro. Vamos lá, então hoje é dia 27, semana que vem dia 4 e depois dia 11. Então, o nosso encontro vai ser hoje, dia 4, e não vai ser dia 11, porque dia 11 eu vou estar voltando do cruzeiro, dia 11 de dezembro. Então, a gente vai fazer no dia 12, na terça-feira. E no dia 12 da terça-feira, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos falar, a gente vai fazer uma APN e o treinamento de vocês vocês vão fazer uma lista, a partir de hoje já, vocês vão fazer uma lista de 10 nomes de pessoas empreendedoras que vocês conhecem, pode ser a nível Brasil. Você vai anotar essas 10 pessoas, o nome e o número dessa pessoa. E você vai convidar ela para essa live nossa no dia que eu falei, no dia 12 de dezembro. Vai ser praticamente uma das últimas lives do ano. Então, você vai pegar essas 10 pessoas empreendedoras e vai trazer para a live, que eu vou ensinar vocês como mostrar o plano de negócio. Que o segredo não é o que você fala, e sim a quantidade de pessoas que vocês falam. Beleza, pessoal? Então, semana que vem, segunda-feira, a gente vai falar sobre estratégias digitais para você crescer o seu negócio e ganhar visibilidade na forma orgânica. Beleza? Então, eu vou interromper aqui a gravação, que esse foi o nosso treinamento de hoje. Muito obrigado aí pela participação de vocês.